55 mortos. 26 desaparecidos. O Ministério Público procura responsáveis pela tragédia da chuva no Rio. O presidente diz que a culpa é dos prefeitos. E o ministro diz que a falta de dinheiro para combater enchentes é por causa do Congresso. Filas e incertezas na reabertura dos bancos argentinos. E o FMI anuncia que está pronto para ajudar. A inflação pelo IGPM passa de 10% em 2001. Peritos procuram pistas de Bin Laden nas imagens mais recentes do terrorista. Volta para o Brasil o carro roubado que o presidente do Paraguai usava. Nossos repórteres acompanham uma expedição ao teto das Américas. E revelam a venda ilegal de um tesouro histórico em São Paulo. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O temporal que atingiu o estado do Rio na véspera de Natal já provocou 55 mortes. As equipes de resgate ainda tentam encontrar sobreviventes. 26 pessoas estão desaparecidas. A chuva deu uma trégua hoje, mas muitas regiões ainda estão alagadas. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 500 pessoas foram vacinadas hoje contra tétano e hepatite. Famílias estão abrigadas numa escola pública. O refeitório está lotado de alimentos que foram doados por moradores e empresários da região. Em Duque de Caxias, onde 7 pessoas morreram, ainda há ruas alagadas e moradores ilhados. Na cidade de Petrópolis, na região serrana, equipes mantêm o trabalho de busca. Celso acompanha de perto. De repente, um sinal. Quem? E aqui acaba de ser encontrado mais um corpo. Nesse lugar estavam desaparecidos 4 moradores. Uma mulher, o filho, a nora e uma criança de 2 anos. Celso reconheceu o corpo. Esse corpo é da Juliana, da esposa do meu primo. É o terceiro parente dele encontrado morto. Mais 3 continuam soterrados. Nos hospitais da cidade, vítimas se recuperam. 200 pessoas se feriram durante o temporal. O pedreiro José Hilário ficou com lama até o pescoço. Aqui. Nessa hora não pensei em nada. Para mim estava morto. Mãe e filha passaram 5 horas soterradas. Marlene acenava com uma mão. Ali debaixo daquela terra eu não entendi o que tinha acontecido. Da onde tinha vindo aquilo. A mãe estava presa na cozinha. A geladeira, 2 bujão que tinha, veio tudo por cima de mim, me imprensou num paredão que tinha assim por lá de fora. Dona Maria, de 71 anos, só conseguia rezar. Eu falava assim, meu Deus, me tira eu daqui, meu Deus. Ela foi retirada com uma fratura no pé. A filha teve 3 costelas quebradas. No mesmo hospital está Cassie Johnny, de 5 anos. Ele morava num dos 14 bairros atingidos pela chuva. O menino foi salvo, mas o pai, a mãe, o único irmão de 3 anos, o tio e 2 primos morreram com o desabamento da casa. Cassie Johnny teve traumatismo craniano. Ele vai ser criado pelos tios e pelos avós que moram numa outra cidade no estado do Rio. A BR-040, que liga o Rio a Brasília, ainda está parcialmente interditada na região de Petrópolis por causa da queda de barreiras. E os engarrafamentos crescem com a falta de informação para os motoristas. A chuva parou, mas a água desce forte pelas encostas. Ainda há risco de desmoronamento na BR-040, principal acesso ao rio para quem vem de Minas Gerais. O trecho próximo a Petrópolis, na região serrana, é o mais perigoso. Uma das pistas está interditada. As máquinas retiram toneladas de terra, troncos e pedras que cobriram esta parte da estrada na véspera de Natal. O desabamento causou o fechamento da rodovia. Por isso, a empresa que administra a estrada montou um esquema de emergência para evitar que os motoristas ficassem retidos. Então nós estamos liberando aos poucos. Libera um pouco aqui, aí sobe um pouco de lá. Para descer a serra em direção ao Rio de Janeiro, os carros só são liberados em comboio e a espera aqui pode durar até 1 hora. Mas o esquema é provisório. Se a chuva voltar, a estrada vai ser bloqueada mais uma vez. Longas filas nos pontos onde os comboios eram formados. Para passar o tempo, jogos de cartas. Este homem veio preparado. Eu trouxe comida, cobertor, travesseiro. A gente já veio prevenido para qualquer coisa, né? Mas nem todos os pontos da estrada estão sinalizados. Aqui, no meio da neblina, nenhum aviso indica que a rodovia está bloqueada. Conforme está, não dá para entender nada. Parece que tem um bloqueio, mas para onde é que eu vou? Para a direita, para a esquerda? Tem que adivinhar e tentar a opção melhor, né? Quem não conhece se perde. A concessionária que administra a rodovia alega que mantém postos de informação nos pedágios
e nos pontos de bloqueio. As duas pistas da BR-040 voltaram a ser fechadas agora à noite por causa da chuva. O Ministério Público do Estado do Rio abriu inquérito para investigar quem deve ser responsabilizado pelas mortes do temporal. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso sobrevoou as regiões atingidas. Na pista da base aérea do Galeão, o presidente Fernando Henrique Cardoso trocou o avião pelo helicóptero que o levou a Petrópolis. A cidade da região serrana do Rio foi a mais afetada pela chuva que atingiu o estado. O presidente viu os estragos de perto e também sobrevoou Paracambi, Belfor Roxo e Duque de Caxias, municípios da Baixada Fluminense. O presidente disse que a situação em todas as cidades é de emergência e de calamidade e responsabilizou os governos municipais pelas mortes. Mortes que podiam ter sido poupadas se no passado as prefeituras lá de Petrópolis tivessem sido mais duras, não permitindo que houvesse a utilização de encostas de morro. Se tivesse sido feito o que tem que ser feito, a limpeza dos canais, dos cós, a dragagem para evitar o assoreamento. O presidente recebeu pedidos de 110 milhões de reais para a reconstrução dos municípios do Rio e explicou por que parte da verba contra chuvas que estava prevista para este ano não foi liberada. Quando não tem o dinheiro, o governo não tem como liberar. Então, quando chega no fim do ano, como agora, o governo diz, ó, tem tanto, agora foi 1,2 bilhão. Os deputados, então, refazem suas contas e os 17% provavelmente vão chegar a 35%, 40%. O dinheiro não foi. O dinheiro não foi para o Rio, como não foi para São Paulo, como não foi para o Rio Grande do Sul, como não foi para o Ceará, como não foi para Paraíba, porque o Congresso aprova uma coisa que às vezes não se mostra real. Antes de voltar a Brasília, ele criticou os políticos que ficam responsabilizando os adversários pela tragédia. Nesta hora não dá para ter briga. Nessa hora tem que ter unidade, solidariedade com o povo. O presidente se referia à discussão entre o prefeito de Caxias... Não adianta fazer as obras se não dragar, limpar os canais. Isso é atribuição do governo do estado. E o governador do Rio. Apenas o prefeito estava falando uma inverdade, dizendo que o problema ali é que os rios não estavam limpos. Eu estava dizendo para ele que ali não passa rio nenhum. O Ministério Público Estadual vai investigar a razão das mortes nas cidades do Rio. Pode acontecer processo em razão desse inquérito. Enquanto os políticos trocam acusações, especialistas em ecologia dizem que é possível evitar novas tragédias, com soluções simples e baratas. Ana Luísa estuda os desastres naturais provocados pela água. Para a pesquisadora, a preservação das florestas em áreas críticas e um melhor sistema de drenagem em áreas de baixada podem evitar deslizamentos e enchentes. Obviamente que nós precisamos resolver esses problemas antes do adensamento urbano. Não é a nossa cultura. Geralmente a cidade vai à frente e depois os problemas rebocam a discussão de soluções. Pobres e ricos ficam embaixo d'água, pobres e ricos ficam soterrados. É rezar para não cair sobre a nossa própria cabeça. Sexta-feira com mais chuva em todo o estado do Rio de Janeiro. A frente fria que está sobre o Espírito Santo forma nuvens em quase todo o país. As nuvens de chuva se concentram sobre o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Chove o dia todo nesta faixa escura. A previsão é de chuva forte e rápida nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, inclusive na região serrana. Mas o volume de água amanhã em Petrópolis vai ser menor do que no início da semana. No Rio Grande do Sul e nesta parte do Nordeste, o dia fica ensolarado. O sol também aparece nas outras áreas, com chuva no fim do dia. Mínima de 17 graus em Curitiba e máxima de 38 em Teresina. Em 2001, fenômenos climáticos produziram danos no mundo inteiro com uma frequência que deixou os meteorologistas intrigados. Quase 1 metro de neve. Foi o começo do inverno no estado de Nova York. É o normal nessa época, ela diz. Mas há poucas semanas dava para correr de short. Os americanos da costa leste aproveitavam o que parecia um verão interminável. Do outro lado dos Estados Unidos, 34 dias seguidos de chuva e enchentes no estado de Oregon. Os deslizamentos cobriram casas como esta. Os rios subiram tanto que os peixes atravessavam de um lado para outro nas estradas. Na Califórnia, 165% mais neve do que o normal. Estações de esqui abrindo antes do tempo. O turista diz que é a melhor temporada dos últimos 10 anos. No litoral, ondas gigantes.
O século XX começou com as temperaturas mais baixas da história americana e terminou com as 2 décadas mais quentes que os Estados Unidos já viveram. E o século XXI? Este ano que está terminando foi o segundo mais quente desde 1880. Em compensação, o inverno aqui em Nova York, segundo a meteorologia, vai ser um dos mais frios dos últimos tempos. A cidade de Buffalo, no norte do estado, se prepara. Está chegando mais uma tempestade de neve. As loucuras do tempo têm sido tantas que o meteorologista Ed Olenek acha que ainda não há explicações científicas para elas. E dá o exemplo. Enquanto o Alasca vive o inverno mais quente de todos os tempos, do outro lado do oceano, a Sibéria e a Ásia Ocidental sofrem um dos piores invernos. Um enorme tornado atrapalhou uma regata de volta ao mundo entre as cidades de Sydney e Hobart, na Austrália. O barco que liderava a competição quase virou. Depois de perder uma vela, acabou caindo para o 15º lugar. 11 das 75 embarcações abandonaram a disputa por causa do mau tempo. E hoje, a polícia e os bombeiros australianos afirmaram que quase metade dos 100 focos de incêndio que estão devastando o país foi provocada intencionalmente. Em instantes, 85 milhões de reais ajudam a aprovar o orçamento da União na comissão da Câmara de Deputados. Um dia de filas nos bancos argentinos, o FMI anuncia que está pronto para ajudar. As tarifas de energia elétrica ficaram mais caras hoje, 2,9% para os consumidores residenciais, 7,9% para o comércio, a indústria e as repartições públicas. A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado registrou alta de 0,22% em dezembro. No ano, a inflação apurada pela Fundação Getúlio Vargas teve alta de 10,38%. O dólar fechou cotado a R$ 2,334, alta de 0,47% em relação a ontem. Bolsas, São Paulo alta de 2,97%, Dow Jones 0,43%, Nasdaq 0,80%. O Fundo Monetário Internacional avisou que está pronto para cooperar com o novo governo argentino, que assumiu hoje a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses. Um país em busca de dinheiro. Foi só os bancos reabrirem e os argentinos correram para a porta das agências. O governo autorizou a retomada da compensação de cheques e os saques na boca do caixa. Mas o limite permanece o mesmo imposto pelo governo que caiu, 1.000 pesos por mês. Está tudo igual a antes, reclama este argentino. Está igual que antes. Para evitar uma corrida ao dólar, as operações com a moeda americana continuam suspensas. As casas de câmbio informaram os clientes que ali o feriado continuava. O novo presidente da Argentina, Rodríguez Sá, quer fazer em 2 meses tudo o que o governo anterior não conseguiu. Reativar a economia, criar 1 milhão de empregos, dobrar o salário mínimo e restabelecer a renda dos aposentados. Tudo pago com uma nova moeda. O argentino deve estar nas ruas a partir de janeiro, mas nem no governo há consenso sobre as regras para a circulação da moeda. O secretário da Fazenda admitiu indiretamente que a medida pode ser um passo decisivo para o país desvalorizar o peso. O presidente acha que não e prometeu terras e imóveis do Estado, entre eles a Casa Rosada, sede do governo, como garantia para a nova moeda. Rodríguez Sá quer apoio político para as medidas econômicas e para si mesmo. Hoje, conseguiu um aliado para defender a permanência dele no cargo até 2003, o ex-presidente Carlos Menem. A votação do orçamento da União deve entrar pela madrugada no plenário do Congresso. O governo e a oposição chegaram há pouco a um acordo. Para votar o orçamento, o governo teve que primeiro vencer uma batalha. A comissão rejeitou um destaque da oposição que destinava um eventual excesso de arrecadação para aumentar o salário mínimo acima de R$ 200. Ainda não foi suficiente. Na última hora, o relator mudou o destino de 85 milhões de reais. Tirou dinheiro das bancadas que tinham mais para agradar as que tinham menos e ameaçavam impedir a votação. E só às 5 da manhã, a comissão aprovou a proposta de orçamento. Mas ainda faltava muito para a discussão chegar ao fim. Era preciso votar a proposta no plenário e o governo queria fazer isso ainda hoje. No começo da tarde, o presidente da Câmara, Aécio Neves, se reuniu com a oposição.
As lideranças do governo concordavam com 5 reivindicações da oposição, entre elas as dívidas dos pequenos agricultores. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Mauri Bier, se adiantou e levou ao Congresso uma medida provisória que possibilita a renegociação dessas dívidas. Só no começo da noite, governo e oposição fecharam um acordo, mas a oposição pediu um prazo para que a assessoria possa ler e analisar a proposta de orçamento. A votação aqui no plenário vai começar às 10h30 da noite. Nós estamos dispostos, inclusive, a votar a matéria até a madrugada de hoje. Essa é a disposição da oposição, dando uma resposta muito clara ao governo, da nossa responsabilidade, do compromisso, mas sem perder a crítica da forma e do método como esse orçamento foi elaborado. Várias das propostas colocadas pelas oposições, na minha avaliação, poderiam ser atingidas, desde que haja o compromisso de avançarmos na votação do orçamento ainda hoje, nessa madrugada. O cidadão comum entende a importância do orçamento quando é atingido diretamente por ele. Foi o que aconteceu com os moradores de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. O prefeito recebeu muito dinheiro do Estado e da União, mas as obras não chegaram até a população. Das 62 prefeituras do Amazonas, 52 estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas. A lamparina ajuda a enfrentar a noite. Para conservar a comida, Conceição Oliveira apela para o sal. Já pensou a pessoa passar a semana todinha comendo salgado? Faz 2 anos que a rede de energia elétrica chegou na porta de casa das 500 famílias que vivem neste assentamento do INCRA, em Nova Olinda do Norte, a 200 quilômetros de Manaus, mas nunca foi ligada. A prefeitura, que recebeu R$525 mil da Caixa Econômica Federal para levar luz até o assentamento, diz que a culpa é da companhia de energia. O prefeito Sebastião Rodrigues Maciel, do PFL, tem recebido muito dinheiro para obras que nunca terminou. O governo federal mandou R$520 mil para a prefeitura de Nova Olinda construir este porto flutuante e 2 câmeras frigoríficas com capacidade para congelar 40 toneladas de peixe. 3 anos depois, a estrutura do porto flutuante está deteriorada e as câmeras frigoríficas estão desse jeito. Nunca funcionaram. Uma das câmeras serve de moradia a este homem. O prefeito vai ter que explicar tudo isso ao Tribunal de Contas da União, que está investigando as obras não acabadas depois da denúncia deste vereador, ex-líder do prefeito na Câmara. Eu faço um cálculo de desvio dos recursos da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte. Vai atingir uma faixa de uns R$10 milhões. Choveu dinheiro também do governo do estado em Nova Olinda do Norte. Primeiro para a construção dessa estrada. Em 1 ano, o asfalto deu lugar a atoleiros. Você não pode dar um acabamento de qualidade numa estrada com R$7 mil por quilômetro, exatamente o valor que está no contrato. A prefeitura recebeu 5 vezes mais. Foram R$850 mil para asfaltar 23 quilômetros de estrada, R$37 mil por quilômetro. Mais R$1 milhão foram mandados para a prefeitura asfaltar as ruas da cidade. Mas os bairros mais populosos continuam na lama. Quando as crianças estudam, a gente tem que meter saco nos pés para não sujar até chegar no colégio. Somados R$1 milhão em verbas estaduais e federais, chegaram a Nova Olinda para a instalação da rede de água. Faz 3 meses que o encanamento chegou até as casas, mas água que é bom. A coisa mais necessidade que tem dentro de casa é a água e não tem. O Tribunal de Contas do Amazonas também está exigindo explicações pelas obras inacabadas. O auditor notificou o prefeito depois de confirmar o atraso na reforma do hospital municipal. Nessa parte do corpo do hospital, não. A responsabilidade da prefeitura é no centro obstétrico. 3 convênios mostram que a prefeitura de Nova Olinda recebeu recursos federais e estaduais para a reforma do prédio e compra de novos equipamentos. Em 4 anos, foram enterrados R$991 mil no hospital que deveria estar atendendo a população desde a metade do ano, mas que ainda não tem porta, janela, nem previsão de entrega. A Companhia Elétrica do Amazonas disse que desconhece o projeto de eletrificação do assentamento de Nova Olinda do Norte, visto no início da reportagem. O INCRA diz que a prefeitura não concluiu a construção da rede e que parte terá que ser refeita por causa do abandono. Em instantes, o presidente dos Estados Unidos termina o ano mais popular do que ao assumir o poder. E peritos analisam a imagem mais recente de Osama Bin Laden.
A rede de televisão Al Jazeera do Catar exibiu hoje a versão completa do vídeo de 34 minutos gravado por Osama Bin Laden. Nela, o terrorista se refere aos ataques contra os Estados Unidos como um ato sagrado. Bin Laden está pálido, com a barba mais branca e aparentemente só consegue mover o braço direito. O tom da mensagem é de desafio. Ele diz que os ataques contra Nova York e Washington foram atos de terrorismo abençoado contra infiéis do mundo inteiro. Os terroristas de 11 de setembro foram chamados por ele de estudantes e mártires que conseguiram atingir os centros econômico e militar americanos. Numa comparação curiosa sobre quantidades de explosivos, ele diz que menos de 2 toneladas foram usadas para destruir as embaixadas americanas na África, atentados atribuídos a ele, enquanto os Estados Unidos usaram bombas de mais de 7 toneladas no Afeganistão. Bin Laden na fita aparece sozinho contra um fundo neutro, apenas um pano estendido. A gravação parece ter sido feita entre a última semana de novembro e as 2 primeiras semanas de dezembro. Osama Bin Laden fala da destruição de uma mesquita na cidade de Khost, no Afeganistão, como tendo acontecido dias antes. O Pentágono confirma que a mesquita foi atingida por engano num bombardeio americano no dia 16 de novembro. Bin Laden também começa uma das frases dizendo que 3 meses se passaram desde os ataques contra os Estados Unidos. A filmagem pode ter sido feita um pouco antes para que a fita chegasse à rede Al Jazeera cerca de 90 dias depois do 11 de setembro. George Bush está reagindo ao videotape com indiferença. Um porta-voz do governo disse que a fita contém apenas propaganda terrorista que já foi ouvida antes. Mas os serviços de espionagem americanos estão examinando essa nova mensagem em busca de informações que vão além das palavras de Bin Laden. Ele não move um dos braços porque está ferido. Ele parece cansado ou está doente. Se a gravação foi feita entre o final de novembro e o início de dezembro, ele já estava fora de Tora Bora durante os últimos ataques? Segundo o Pentágono, fuzileiros navais americanos não vão participar de buscas nas cavernas de Tora Bora. As forças especiais americanas e inglesas continuarão sendo responsáveis pela exploração das cavernas. O número de prisioneiros em poder dos americanos no Afeganistão está aumentando. O total é de 45. Os últimos 20 prisioneiros, todos da Al-Qaeda, estão sendo interrogados no aeroporto de Kandahar. O secretário de Defesa Donald Rumsfeld disse que a base americana de Guantánamo, em Cuba, receberá os prisioneiros do Talibã e da Al-Qaeda dentro de algumas semanas. Dúvidas quanto ao local onde pode estar Osama Bin Laden estão se espalhando pelo mundo. E nem a hipótese da morte do terrorista foi afastada. Desavenças políticas no Afeganistão começam a ser resolvidas de maneiras mais tradicionais e menos violentas. Uma manifestação com centenas de hazaras, uma minoria étnica, protestava contra a ausência de representantes deles no novo governo afegão. E todos eram protegidos por soldados britânicos. Também em Cabul, o porta-voz do Ministério de Defesa disse que Bin Laden agora estaria no Paquistão. Visto no mundo inteiro nos últimos meses em vídeos gravados no Afeganistão, só agora a população local começa a ver e conhecer o terrorista que colocou o país no centro do mundo. E não tiveram uma boa impressão. Esse homem diz que Bin Laden fez muito mal ao Afeganistão e aos muçulmanos em geral. A TV do Catar, Al Jazeera, recebeu a fita com o último depoimento de Bin Laden do Paquistão. Segundo o governo afegão, o terrorista estaria sendo protegido pelo mulá Fazlur Rehman, chefe de um partido religioso radical. Essa é uma área do Paquistão que sempre apoiou o Talibã. Mas o próprio líder do governo afegão, Hamid Karzai, hoje numa visita a um hospital, declarou que ninguém sabe onde está Bin Laden, mas que ele deve ser preso e entregue à justiça internacional. Que o novo governo do Afeganistão queira como presente de Natal que Bin Laden tenha fugido para o Paquistão é compreensível, seria um problema a menos. Muitos acham que o terrorista pode ter morrido nos bombardeios às cavernas de Tora Bora, o que, se for verdade, em vez desse ter sido mais um vídeo de Bin Laden, podem ter sido as últimas palavras do terrorista para o mundo. Uma pesquisa do Instituto Gallup revelou que a mulher e o homem mais admirados pelos americanos são o presidente George Bush e a primeira-dama Laura Bush. O presidente obteve 39% dos votos dos entrevistados. Atrás dele ficaram o secretário de Estado Colin Powell, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e o Papa João Paulo II. Entre as mulheres, Laura Bush obteve 12% dos votos. Em seguida ficaram Hillary Clinton e a apresentadora de TV Oprah Winfrey.
Na China, as torres gêmeas do World Trade Center foram recriadas numa das principais atrações do Festival de Esculturas em Gelo de Pequim. A homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro faz parte de uma exposição que reúne 100 obras de todos os tipos e tamanhos. Forças de defesa de Israel prenderam hoje em Hebron, na Cisjordânia, 8 palestinos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas. Em Ramallah, houve confrontos entre soldados israelenses e militantes palestinos depois de uma marcha de protesto. Centenas de manifestantes saíram às ruas da cidade e pediram o fim da ocupação israelense. Assim que o protesto terminou, vários deles tentaram passar por um grupo de soldados agitando bandeiras palestinas. Em resposta, os soldados lançaram gás lacrimogêneo. Agora à noite, Israel anunciou que vai suspender o bloqueio à cidade autônoma palestina de Belém. A intenção é facilitar as festividades do Natal ortodoxo e permitir o acesso dos cristãos aos lugares santos. Daqui a pouco, a Corregedoria da Polícia Paulista termina o relatório sobre os policiais da Cracolândia. E o presidente do Paraguai devolve o carro roubado de uma empresa no Brasil. Foi preso ontem à noite o homem acusado de matar o gerente de um posto de gasolina em São Paulo, em frente às câmeras do circuito interno de televisão. Depois do crime, no dia 9 de dezembro, Eduardo Frederico Lopes Ribeiro tingiu os cabelos. Na hora da prisão, ainda dirigia o carro roubado em que ele e o amigo Rogério Carrilho, de camisa preta, chegaram ao posto de gasolina. A imagem mostra o momento em que Eduardo atira em Marcos da Paz, o gerente do posto. De acordo com a investigação, o crime foi por vingança. Pouco antes, o gerente havia chamado a PM porque Rogério tinha abastecido o carro, bebido uma cerveja e saído sem pagar. Segundo a polícia, Eduardo confessou o crime. Rogério continua foragido. O Ministério Público de São Paulo entrou hoje na Justiça com um pedido para prorrogar a prisão dos 5 policiais acusados de comandar o tráfico de drogas na Cracolândia. O pedido foi feito com base no primeiro relatório da Corregedoria da Polícia Civil sobre o caso. A investigação da Corregedoria da Polícia Civil usou estas imagens exibidas pelo Jornal Nacional para concluir que os investigadores José Carlos de Castilho e Mauro Bartolomeu cometeram crime de concussão, extorsão praticada por funcionário público. Aqui Castilho tira as algemas de um rapaz. O policial teria exigido dinheiro para libertá-lo. Ele pediu 10 mil reais. O relatório da polícia conclui que também há provas suficientes para acusar os 3 outros policiais, Hélio Barba, Alessandro da Silva e Guilherme Palazzo, de crime de tortura. As evidências são as fotos feitas pelo Ministério Público e depoimentos de prostitutas. Ainda de acordo com a polícia, todos os 5 praticaram crime de abuso de autoridade. O Ministério Público analisou o relatório e concordou com o pedido de prisão preventiva feito pela Corregedoria. Os promotores consideraram que a prisão é necessária para evitar pressões sobre as testemunhas. Se esses indivíduos continuarem soltos, há grande probabilidade que essas pessoas se sintam amedrontadas e que nem compareçam em juízo para reafirmar as denúncias que fizeram. A Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público vão continuar ouvindo testemunhas e fazendo investigações para reunir provas de outra grave acusação, a de que os 5 policiais do Departamento de Narcóticos, encarregados de combater o tráfico aqui na Cracolândia, seriam distribuidores de drogas na região. A prisão temporária vence amanhã à meia-noite. Os advogados dos acusados não quiseram gravar a entrevista. A cantora mexicana Glória Trevi passou a noite no Hospital Público de Brasília, onde deve ficar até o fim da gravidez. Hoje, o empresário dela, Sérgio Andrade, tirou sangue para um teste de paternidade. Glória Trevi foi transferida do presídio da Papuda ontem à noite e vai ficar sob vigilância da Polícia Federal. A cantora está no 8º mês de gestação. Segundo os médicos, o bebê passa bem. Ela foi levada para o hospital com autorização do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Glória Trevi alegaram que, na cadeia, a cantora não recebia o atendimento adequado. Chegou hoje a Foz do Iguaçu o carro roubado no Brasil, que era usado pelo presidente do Paraguai, Luiz Gonçalves Macri. 2 anos depois de entrar na justiça, uma seguradora, com a ajuda do Ministério Público Paraguaio, conseguiu recuperar o veículo. O carro cruzou a Ponte da Amizade de manhã e foi levado para a Polícia Civil, onde vai passar por uma perícia. Só em janeiro segue para São Paulo. Ele tinha sido roubado em dezembro de 98. Teve o chassi adulterado, entrou no Paraguai com documentos falsos e foi comprado numa revendedora em Assunção. 6 pessoas estão sendo processadas.
Os advogados de Pelé acusaram hoje Hélio Viana de enganar o ex-sócio na assinatura de contratos. Nos documentos, Pelé aparece como representante de uma empresa com sede em um paraíso fiscal. Foram 18 anos de sociedade na empresa Pelé Esportes e Marketing Limitada, com sede no Rio. No mês passado, foi revelado que uma firma que pertenceria a Pelé e Hélio Viana recebeu $700 mil para organizar um evento do Unicef na Argentina que nunca se realizou. Qual foi o destino daqueles $700 mil? Talvez essa pergunta fosse melhor dirigida ao senhor Edson antes do nascimento. Esses valores foram ter a uma conta que é vinculada inequivocamente ao Hélio Viana. A empresa que firmou o contrato é a Pelé Esportes e Marketing Incorporated, com sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. A edição de hoje da Folha de São Paulo mostrou um contrato entre a International Sports e a Pelé Esportes e Marketing Incorporated, para que o ex-jogador participasse de uma série de programas de TV. O contrato foi assinado no dia 28 de setembro de 92 e Pelé assina como diretor-presidente da empresa e como pessoa física. Pelé também assinou um outro contrato, celebrado no mesmo dia pelas duas empresas para a publicação de um livro. Os advogados de Pelé reconhecem que as assinaturas são mesmo dele, que teria sido vítima da própria ingenuidade. Ele foi induzido em erro pela capacidade de ludibriar e de enganar do Hélio Viana. Segundo o advogado, Pelé sequer sabia da existência dessa empresa no exterior. A versão é contestada pelo advogado de Hélio Viana. É confiável uma pessoa que não sabe o que assina e que recebe o dinheiro? E os contratos, e os outros contratos posteriores àquele? Aquele não foi o único. Pelé acusa Viana de desviar mais de $10 milhões e já desfez a sociedade. Hélio Viana nega as acusações e diz que Pelé não tem provas contra ele. Veja a seguir, no Aconcagua, nossos repórteres acompanham brasileiros na subida ao teto das Américas. E o mercado ilegal de fósseis no centro de São Paulo. Fósseis da Chapada do Araripe, no Ceará, estão sendo vendidos clandestinamente. Nossos repórteres seguiram as indicações de uma mulher que já teve 5 mil peças apreendidas e encontraram fósseis de mais de 100 milhões de anos numa feira no coração de São Paulo. 20 mil fósseis estão amontoados à espera de uma decisão judicial na sala do Departamento Nacional de Produção Mineral na cidade de Crato, a 506 quilômetros de Fortaleza. Foram apreendidos porque seriam vendidos, contrariando uma lei federal que proíbe a comercialização dessas peças. O valor que esses fósseis atingem, principalmente no mercado internacional, atrai a cobiça dos vendedores. Recentemente, uma carta enviada ao DNPM chamou a atenção dos fiscais. Era um pedido de doação para um museu em São Paulo. Ele entrou em contato com a própria curadora, que se identificou como sendo a senhora Urânia Guzmão Corradini. E isso me deixou um pouco estarrecido, porque essa senhora, na realidade, já tem processo junto à Polícia Federal exatamente pelo comércio ilegal de fósseis. Sem se identificar, a nossa produtora conversa por telefone com Urânia Guzmão. Ela conta que o museu foi criado há pouco tempo. Estamos recebendo material por doação e também estivemos comprando alguma coisa também para completar. E disse que pretende em breve vender algumas peças. Nós estamos preparando umas caixinhas dispositivas, assim, essas coleções didáticas para venda, mas no momento não temos ainda pronta. Esse material que a senhora tem é de onde? Do Araripe, e aqui é Bacia do Irati. Quanto a senhora acha que vai custar esse material? Pode passar de R$20. A caixinha? Uma caixinha. O museu administrado por Urânia Guzmão tem página na internet. Lá consta que ele funciona às quintas e sábados. Mas o local não tem fachada de museu. É apenas uma sala que fica no fundo de uma casa, na zona leste da capital de São Paulo. Os nossos produtores são recebidos por Dona Urânia, que mostra algumas peças do acervo. Ela contou que durante 20 anos vendeu fósseis na Praça da República. Por incrível que pareça, você pode comprar esse material na Praça da República. Porque todos continuaram. Você não mais. Só eu. É só você que fala. A senhora desistiu? Não, eu desisti. Eu vendi lá na Praça. Não, desisti. Eles tiraram minha licença, meu documento de lá.
Não me devolveram mais. Entendi, você não pode mais montar. Alegando que eu estava irregular com material irregular. Você vai ver em cima das bancas um pedacinho de fósforo. Aí você procura a pessoa que vende fósforo. E você vai ter embaixo da banca todos os fósforos que você precisa. Seguimos a dica de Dona Urânia e rapidamente encontramos uma barraca onde os fósseis são vendidos. A comerciante, que sabe que a venda é ilegal, retira a peça do fundo da barraca e dá o preço. Eu sei que eu vou fazer 120. 120? Mas eu tenho... E é de onde esse aí? Do Ceará? Esse é o perigoso, entendeu? Ah, esse é do Ceará. Eu tenho 50 reais. 50 só? É que eu não vim preparado, né? Eu vim para comprar uma coisinha pequena. Olha, vou lhe fazer o seguinte, vou fazer os dois por 50 para o senhor, que é para... Qual dois? Para o senhor voltar. Qual dois? Esse aqui. Esse aqui e esse aqui? Vou fazer. 50. Para o senhor voltar. Tá bom. Amanhã você vai conhecer uma cidade do Ceará que é fonte de fósseis e onde os moradores que não cooperam com os traficantes são ameaçados de morte. 2 alpinistas tentam se tornar os primeiros brasileiros a escalar o ponto mais alto das Américas, o Monte Aconcagua, pelo lado mais perigoso, a face sul. A montanha argentina tem quase 7.000 metros de altitude. Hoje, eles partiram para a etapa final do desafio, como mostra o repórter Cleiton Conservani. Os paulistas Vitor Negrete, de 34 anos, e Rodrigo Raineri, de 32, vão tentar pela segunda vez a escalada da face sul do Monte Aconcagua, considerada uma das 5 mais difíceis do mundo. O paredão de rocha e gelo tem quase 3 quilômetros de extensão. Em 98, os brasileiros Mozart Catão, Otto Leonardo e Alexandre Oliveira morreram durante uma tempestade. Vitor e Rodrigo pretendem fazer a escalada no máximo em 6 dias. Quanto mais rápidos eles forem, menos risco eles correm de serem varridos por uma avalanche. A partir do momento que a gente entrar ali, atravessar aquelas gretas e der tchau para vocês, somos eu e o Rodrigo e o nosso destino. Hoje os alpinistas conseguiram subir 600 metros na montanha. À noite, a temperatura no Monte Aconcagua pode chegar a 35 graus, abaixo de zero. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.